Prontinho, agora sim a nossa aula iniciou oficialmente. Márcio, gostaria de falar alguma coisa antes de a gente começar? Tá tudo bem, minha querida. Tudo Podemos certo? começar assim, tá? O controle é um ótimo piloto. Pode jogar. Tá Só bom. um abraço aqui, que eu estou revendo uma pessoa aqui, que faz muito tempo que eu não vejo, que é do Brasil, o Helder Aranha. Opa, muito obrigado, Márcio. Um abraço, prazer prazer em revê-lo revê-lo. também. Que bom. E a todos e todas, muito obrigado. Bem-vindo, professor Helder Aranha. Já ia falar do professor Helder Aranha, que eu só vi ele pessoalmente lá na Intercelery. Legal. Gente, então todos sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, a nossa quarta aula. E a gente deixou aqui, né, para essa aula maravilhosa, para falar um pouquinho sobre metaverso. A onda do momento, né? O que é metaverso? Como é que a gente pode participar do metaverso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só que eu não poderia começar a falar deste conteúdo sem antes, primeiro, me apresentar para quem não estava na última aula que eu ministrei. E segundo, para perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida sobre a aula passada, a aula ministrada pela Mira. Vocês ficaram com alguma dúvida? Ou a gente pode continuar o conteúdo? Estou me guiando pelas carinhas que estão com a câmera ligada aqui. Alô? Oi? Olha, manda no Andrés. Pode continuar. Pode ser por WhatsApp? Pode continuar. Pode ser por WhatsApp? Pois. Não é que eu pedi aquilo do WhatsApp, mas não consegui abrir no computador. Não? Tá bem. Não. Vou tentar. Peraí. Tá Tá bem? Beijinho. Tchau, tchau. Salete, é isso. Eu já ia falar que eu já ia desligar rapidinho o microfone da Salete, que estava dando microfonia aqui com o meu. Gente, então, já que ninguém se manifestou, né? Esqueci, aqui está União, mas eu não sei qual é o seu nome, desculpa. José Pedro Novaes. José Pedro. Então tá, o José Pedro ele comentou aqui que então a gente pode continuar, então eu vou continuar, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida, levantem a mãozinha, coloquem no chat, liguem o áudio de vocês. Aqui eu não gosto muito de formação, estilo palestra, que só eu falo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me perguntem, tá? Para vocês não saírem com dúvida daqui. Me apresentando um pouquinho para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é Thalia Silva. Opa, passei demais. Meu nome é Thalia Silva, trabalho na empresa Intercelery, sou pedagoga formada pela UFPA, tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia e também em gamificação da educação. Estou iniciando a minha pós-graduação em Libras e também em metaverso. Então, estou fazendo as duas ao mesmo tempo, espero que dê certo. Sou Google Trainer, é uma certificação internacional do Google. Já coloco como dica aqui para vocês, tá bom? É uma ótima certificação. A gente consegue fazer essa certificação online. Então, dica para vocês, tá? São 4 níveis de certificação: Educator nível 1, 2, Trainer e a Coach. A Coach geralmente é um convite do Google. Então, a partir de um convite que o Google faz para você, você faz o treinamento na sede de acordo com o seu país, tá bom? Deixa eu desligar aqui rapidinho. Moro em Belém do Pará, Brasil. Então, estou falando diretamente do Brasil aí para Portugal. Gente, então o que a gente vai fazer agora? Antes de eu falar sobre metaverso, eu gostaria de falar sobre a área psicológica, como o metaverso afeta psicologicamente, principalmente os nossos alunos. A gente está vendo aí que os nossos alunos hoje em dia não estão preparados para esse mundo do metaverso, a maioria deles não está preparado. Tanto porque não tem acesso a alguns, quanto de forma psicológica mesmo. Então, a gente vai falar primeiro da área neural, a área psicológica, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre metaverso, tá bom? Primeiro ponto. O que vocês entendem de metaverso? O que vocês acham que é metaverso, um conceito, uma palavra? Fiquem à vontade aqui para falar comigo, tá? Vou até desligar o meu áudio. Sem sugestões. Nada? A Joana falou, repete, Joana, por favor, para mim. Eu disse que não tinha sugestões. Não tem.
Quem mais tá que nem a Joana? Ninguém. Vocês são mais tímidos, né? Entendi. Tá bom, então. Já que vocês são mais tímidas até o final da aula, eu espero que vocês falem mais comigo, tá? Mundo virtual, o Jorge colocou aqui, ok. Então, tem algumas pessoas que não sabem o que é, outras estão tímidas, e o Jorge colocou que é mundo virtual. Ok, então vamos começar a partir daí. Antes de eu falar sobre metaverso, é interessante a gente focar nesse diálogo, né? Nesse diálogo aqui, que é um diálogo muito comum que a gente encontra nas famílias como um todo, independente do local, a gente encontra esse diálogo. Menino, larga isso e vem comer. Aí ele fala, preciso passar dessa etapa, senão a princesa vai morrer. Né? Ou seja, ele tem aquela questão de como se aquele jogo dependesse dele. Quem aqui já ouviu falar uma frase parecida com essa, um diálogo parecido com esse, no qual, ou até mesmo quando fala assim, menino, larga esse jogo. Aí ele repete, ele fala para você, não posso, é jogo online, dá pausa, jogo online não dá pausa. Tem essa questão também, né? Tem um ou outro ali. O que a gente encontra nesse diálogo? Primeiro, a gente encontra dois mundos diferentes. A gente encontra duas comunicações diferentes. Uma comunicação, uma pessoa de um mundo que ela está totalmente ou parcialmente inteirada no mundo tecnológico, e a outra que está começando a se habituar, mas não é tão inteirada na área de tecnologia. Então, a gente encontra esses dois mundos, que vivem em conjunto, vivem em paralelo uma com a outra. E a gente chama isso de comunidade. Vale ressaltar que essa comunidade, ela não se divide pela idade da pessoa. Não é a idade que vai separar você numa comunidade ou outra. O que separa você, o que faz você ingressar no mundo tecnológico, por exemplo, primeiro, é a curiosidade. Se você tem curiosidade suficiente para ir em busca daquela tecnologia, você já dá o primeiro passo para o mundo tecnológico. E o segundo é condição financeira. Por que condição financeira? Não significa que a pessoa tem que estar rica, não é isso. Mas por que condição financeira? Se eu tenho um aluno, um estudante, que ele não tem condições financeiras para ter um celular com internet, ele não consegue participar do mesmo meio de jogos, de uma comunidade que o outro colega tem. Então, por isso também, o acesso à condição financeira daquela pessoa é super importante, tá? Então, tem esses dois pontos. Então, esqueçam a idade como modo de separação de comunidade. Eu posso ter uma pessoa de 50 anos que está no meio tecnológico e eu posso ter uma pessoa de 10 anos que não está. Então, vamos partir daí, tá bom? Gente, lembrando, às vezes eu falo muito rápido, porque às vezes eu me empolgo. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Que aí eu falo um pouquinho mais devagar, ou posso repetir algumas informações, tá bom? E o que são esses mundos? Né? O que são esses mundos e o que são essas comunidades? Mundos são culturas, comunicações, linguagens, estilos de vida e tradição diferentes. Por exemplo, os nossos mundos aqui. Eu estou no Brasil, vocês em Portugal, vocês poderiam estar nos Estados Unidos, mas cada um tem a sua cultura, a sua comunidade, a sua linguagem, o seu estilo de vida, que estão acontecendo ao mesmo tempo. São mundos completamente diferentes, que eles não estão literalmente ligados, mas eles acontecem ao mesmo tempo. Mas também vamos chegar mais perto. Se você estiver aí nessa cidade e você vai para um presídio, visitar em si, umas celas de presídio, o que você encontra? Você encontra uma nova cultura, uma nova comunidade, uma nova linguagem, e está acontecendo na mesma cidade que a sua.
mas eles têm estilos de vida diferentes. Tudo isso são mundos paralelos. A mesma coisa acontece com o metaverso. O metaverso nada mais é do que um novo mundo que está acontecendo ao mesmo tempo que o nosso. É basicamente isso. Não é uma comunidade que a gente tem que parar de viver a nossa vida para viver no metaverso. Não é isso, tá? Metaverso nada mais é do que um mundo que acontece em paralelo com o nosso. E assim como todos os outros mundos, também tem um novo estilo de cultura, uma nova comunidade, uma nova linguagem, uma nova tradição, assim como a nossa. E como é constituído o mundo digital, o metaverso de forma geral? Primeiro, constituído de bits, pixels, que é a constituição de uma imagem. Quanto mais pixels tiver numa imagem, melhor é a resolução dela. Cyberespaço, cybercultura e hipertexto. O hipertexto nada mais é do que a forma de se comunicar nesse meio, tá bom? Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês se consideram pessoas inteiradas nesse meio tecnológico, que conhecem a linguagem desse meio, sim ou não? Salete, assim, mais ou menos. André já disse que não. Quem mais aqui? Sim. Daniel, Oi, Helder. esses conceitos, né, essa possibilidade de estar app nessa, nessa vibe tecnológica, nessa pegada tecnológica, ela é muito complicada, até em vista a lancinante alteração tecnológica, né? A, Você veja, por exemplo, que em 18 meses nós estamos falando menos de metaverso, eu reparei isso, né? Falei isso numa palestra, vi isso recentemente na UFRN. Estamos falando menos de metaverso e mais de inteligência artificial. Em menos de 18 meses isso aconteceu. Então, precisamos saber o prompt da inteligência artificial, como deve ocorrer a inteligência artificial, e momentaneamente deixamos as discussões de metaverso. Então, realmente, isso é preocupante. Você está abordando uma questão muito interessante, reflexiva e muito desafiadora. Isso mesmo. É uma coisa que o Helder falou, é muito interessante, de que até um tempo atrás, né, um ano atrás, 2023, o que a gente mais comentava era sobre metaverso. Realmente. Para onde a gente ia, qualquer palestra que a gente envolvia a área de educação, tecnologia, empreendedorismo, era para falar sobre metaverso. Hoje em dia é de inteligência artificial, IA. Vale ressaltar que, dentro do metaverso, empresas estão investindo em inteligência artificial, assim como escolas também. Então, uma coisa ela não vai se diferenciar muito da outra. Dentro do metaverso, a gente encontra também inteligência artificial. Só que, como inteligência artificial é um novo conteúdo, uma nova abordagem que a gente está trabalhando, foca-se mais nisso, porque metaverso já foi algo debatido anteriormente, tá? Deixa eu verificar aqui. Algumas pessoas estão colocando que não, né? Eu vi que a Andrea disse que ela não é inteirada com essa tecnologia. O Márcio colocou depende da comunidade. Gente, então vamos fazer um teste aqui com vocês, tá? Teste para vocês agora. Eu vou colocar algumas palavras na nossa telinha. Palavras não, siglas. Essa que é a questão, siglas. E essas siglas são siglas do meio tecnológico. Muitas delas são utilizadas no meio do game, só que agora está sendo muito utilizada pelos jovens, no ato de se comunicar, literalmente. Então, gostaria que vocês dessem uma olhada e verificar se vocês reconhecem alguma dessas palavras, tá bom?
O Jorge já respondeu uma aqui, ele colocou LOL, gargalhada. Deixa eu ver quem mais. Catarina, Avatar, boneco. Boneco adotado, né? Criação de um personagem. Pouquíssimas aqui, né? Tô vendo chega a testa de vocês está franzindo, assim, de pensando. Check-in é mais fácil. Pensei que ninguém ia falar de check-in. Fake news, deixa eu ver aqui. Falsa informação. Joana colocou aqui o fine, que é para a sua informação. Tudo bem. Mais ninguém? Não vale pesquisar na internet, não agora, tá? Não vale puxar o celular de lado e pesquisar na internet, ainda não. Deixa eu ver aqui. Dá mais um tempinho para vocês verem se pesquisam aí, para ver se vocês lembram de mais alguma. Tem uma que colocou boss, que é patrão. Tudo bem. Iolo, você só vive uma vez, né? Que o Ricardo colocou. Olha, vocês não estão tão ruins assim, ó, tá vendo? A Raquel já colocou aqui assim que possível, já colocou mais algumas. A Zap, assim que possível, também já colocaram aqui. Então, olha, vocês não estão tão ruins assim, tá? Vocês estão ali naquele meio termo, mais ou menos. E tem mais uma frase que colocaram aqui. Deixa eu ver aqui. Ótimo. E tem o famoso DIU, que é o faça você mesmo, que é muito, né? Isso que a Rosiane acabou de colocar também, que é o faça você mesmo, que vem muito da área do maker, né? Cultura maker em si. Gente, para quem está franzindo a testa, para quem não está entendendo nada do que está acontecendo, essas são algumas siglas, principalmente jargões, siglas do meio de jogos, tá? E é muito utilizado em inglês, como vocês podem perceber, né? Não foi nenhuma que é em português, todas vieram do inglês, porque o inglês nada mais é do que uma das línguas mais faladas. Então, no meio do jogo em si, quando eles vão jogar, eles normalmente não jogam com pessoas do seu próprio país. É quase raro isso acontecer. Então, eles colocam para jogar com o mundo inteiro. Então, é muito mais fácil eles adotarem uma única linguagem nesse meio, que é uma das línguas mais faladas, que é o inglês, do que cada um falar a sua própria língua. E assim, né, como em qualquer país, cada um tem as suas abreviações. E no inglês também. Então, essas siglas são as pequenas abreviações para se comunicar, tá? Lembrando que essas são algumas, tem várias outras. Essa que eu trouxe para vocês está sendo considerada siglas que já estão ficando ultrapassadas, por incrível que pareça, tá? Ultrapassadas, já são siglas assim que muita gente já não usa mais, tá? Eu fiquei realmente bem assustada com isso. Porque eu sou um tipo de pessoa que também, apesar de trabalhar no meio tecnológico, eu não sou muito envolvida com este tipo de linguagem. Quando eu fui pesquisar, não entendi a metade. Mais da metade eu não entendia, para falar a verdade. E eu conversando com uma colega de trabalho, que desde cedo ela sempre foi muito envolvida no meio gamer, e ela veio me dizer que a maioria dessas palavras não se usa mais. Por exemplo, o LOL
já não está se usando muito, para rir bastante. Fake news, então, foi do ano de 2021, né? Desde 2021 eles passaram a não começar a usar mais, e assim por diante. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente está ultrapassado? Não, não é isso. Eu quero dizer que, assim como o Helder tinha comentado anteriormente, tudo que envolve o meio tecnológico está em constante mudança. E é uma mudança muito rápida mesmo. Hoje, a gente pode estar falando de metaverso. Amanhã pode ser algo obsoleto. Hoje eu posso estar falando de inteligência artificial. Amanhã eu posso estar falando de outra coisa. E assim por diante. Principalmente a área de linguagem. A área de linguagem, a forma que eles se comunicam, todo o dia está se modificando. E o que eu quero deixar isso claro? Não significa que você tem que entender todas as siglas que eles trabalham hoje em dia. Não é isso. Mas é entender que eles têm uma linguagem própria também. Entender que, assim como a gente tem uma linguagem própria, eles também têm. Tentar entender como é que isso se constitui, o porquê eles utilizam esse tipo de linguagem, em que meio isso é utilizado, de que forma isso é utilizada. E a gente só vai conseguir entender tudo isso pesquisando. Né? Eu talvez tenha tido uma pessoa ou outra aqui que, quando eu coloquei essas palavras, foi pesquisar no Google para saber o significado. Né? Ou até mesmo colocar no Google Tradutor quando colocaram aqui no nosso chat. Por quê? Entende como o Google como um meio de se informar, de pesquisar, de descobrir informações novas. Está errado? Pelo contrário. Vocês estão certos quem fez isso. Mesmo na hora que eu falei, não pesquisem ainda. Mas mesmo assim, teve gente que pesquisou, tá certo. Vai em busca de informação. A gente só vai conseguir entender um determinado conteúdo se a gente for atrás. Não adianta a gente ficar de braço cruzado esperando a informação chegar na gente, que quando chegar, provavelmente vai chegar que nem essas siglas aqui, desatualizadas, tá? Então, essa já é uma dica aqui para vocês. Tudo certo até então? Sim, não, mais ou menos. Sim? E o que eu quero dizer com isso, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Muito embora a nossa sociedade, esse mundo real que a gente está vivendo, não esteja tão habituado com essa cultura, a sociedade em rede já está se transformando, já está se preparando para um novo salto. Eu coloquei aqui somente o metaverso como um novo salto, mas como hoje em dia está sendo muito utilizado também inteligência artificial, então a gente pode colocar 2 meios aqui. Então já está se preparando para um novo salto. Mundo em metaverso e inteligência artificial. Os dois ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente fala isso, é pesquisar. Por exemplo, antigamente, quando a gente fazia um determinado trabalho, em escola, quando a gente ia para a escola, tinha que se reunir para fazer trabalho. Em grupo, geralmente o que a gente fazia? A gente se reunia na casa de uma única pessoa, ou na escola, pesquisava na biblioteca, em livros, e ia fazer o trabalho. Um tempo atrás, a gente começava a fazer o quê? A gente começava a se reunir de forma online e fazer o trabalho. Hoje em dia, se reúne de forma online? Raramente se reúne. Na maioria das vezes, só envia um documento compartilhado, nem de reunião precisa. Por quê? Está em constante modificação, tá? Algumas empresas, inclusive, estão fazendo reuniões que há um tempo atrás era feita presencialmente e hoje em dia estão fazendo não só no Meet, no Zoom, mas no próprio metaverso para se comunicar, para conversar. Tá? Eles criam o seu próprio avatar, o seu próprio personagem, criam uma sala no ambiente do metaverso, projetam a sua identidade para lá, o seu avatar para lá, e se reúnem. Esse é um novo meio de comunicação. Olha só como está avançado, tá? E para quem tem curiosidade para saber como é que a gente participa do metaverso, existe um site, literalmente uma comunidade, para você se inscrever, tá? Se você quiser, pode só pesquisar na internet.
como eu faço para participar do metaverso. Depois eu posso até enviar o link para vocês do site oficial, tá? Neste site, você vai criar o seu perfil dentro desse site, colocar seu nome, suas informações como o local onde você mora, literalmente criar a sua conta dentro do metaverso. E dentro desta conta, você vai escolher comunidades dentro do metaverso que você gostaria de participar. Tá? Não é só assim, entrou no metaverso. Não, você vai escolher comunidade. Eu quero escolher uma comunidade que envolve a área de educação física, que eu sei que tem algumas pessoas aqui de educação física. De educação física, empreendedorismo, só meio gamer, marketing. Então, você escolhe a sua comunidade em si. Pode ser só uma? Pode. Pode ser várias? Pode também. Então, você escolhe a sua comunidade, participa, e lá você tem que participar ativamente dessa comunidade, como uma pessoa que vai construir e que vai colaborar para o crescimento daquela comunidade em questão. Tá bom? Pois eu envio o link para vocês lá no grupo, mas me lembrem, tá? Não façam que nem na nossa primeira aula, que ninguém me lembrou de enviar o link do Matematicando e do Geometa, tá? Por favor, me lembrem de enviar o link, que eu sou um pouquinho esquecida, tá bom? Vamos continuar então. Isso aqui a gente tinha comentado. E agora, um exercício com vocês. Um exercício de reflexão. Quem quiser anotar no papel pode, fique à vontade, tá bom? Esse exercício é de reflexão e de criatividade. Primeiro, eu gostaria que você escrevesse ou num papel ou num bloco de notas online, que você achar melhor, ou desenhar também, se você for meio criativo. Você vai fazer a sua personificação. Quem você é? Quem eu sou? Eu sou uma pessoa alta, tenho 1,63 e assim por diante. E depois você vai falar a sua personalidade, como que você é em si, tá? Passou isso, você vai criar a sua versão Plus. O que é a versão Plus? É como você gostaria de ser, tá? Então você vai criar a sua versão oficial, quem você é realmente, e a sua versão de como você gostaria de ser. Ah, eu gostaria de ser mais alta, mais magra, eu gostaria de ser mais tranquila. Então você vai colocar toda, né, tanto físico quanto de personalidade. Vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso, tá? Enquanto vocês estão fazendo de vocês, eu vou falar a minha, que eu já fiz essa aula há tanto tempo que eu já tenho de cabeça, né, essas informações. Então, eu vou falar logo aqui. Quem eu sou? Sou uma mulher negra, de 1,67 de altura, tenho cabelos cacheados e pretos, agora eles estão curtos. Eu gosto, deixa eu ver aqui, tenho olhos castanhos escuros, sou mulher, solteira e sou professora. Personalidade. Sou um pouquinho esquecida, como eu já tinha falado anteriormente. Sou muito paciente também, nada explosiva e às vezes um pouco indecisa. Essa sou eu, de personalidade. Como eu gostaria de ser? Eu gostaria de ser mais alta, 1,70 ali seria ótimo, mais magra, um cabelo cacheado mais comprido e que não desse tanto trabalho, que aí já é mais difícil. Eu gostaria de ser menos esquecida, essa que é a grande questão. E eu gostaria de saber me organizar melhor, não querer agarrar o mundo todo ao mesmo tempo. Pronto, essa sou eu de personalidade como gostaria de ser, tá? E agora é a vez de vocês. É o tempinho que eu dei aí para vocês falarem, tá? Ricardo, ele tá escrevendo ali pelo jeito. Joana tá pensando. Mara pensando também. André pensando. Então, vou dar mais um tempinho para vocês pensarem.
Quem já for terminando e quiser falar, fica à vontade, tá? Já temos uma aqui. Sou homem, tenho 1,72. Quase a altura que eu gostaria de ter. Calvo e sou de Guimarães. Tá, vamos esperar aqui as mais informações. Eu acho que é mais difícil dizer quem você é do que quem você gostaria de ser, né? A Joana já balançou na cabeça, com certeza. Mais alguém gostaria de falar aqui? Opa, Talete, ela colocou aqui. Sou mulher, 1,62, olhos castanhos, casada, mãe de um filho, professora de filosofia, sou empenhada e muito lutadora. Muito bem. Aí só tá aqui, já ia falar, só tá faltando quem gostaria de ser, ela já colocou. Gostaria de ser mais magra, mais morena, gostaria de dizer mais às vezes não. Boa. Também às vezes gostaria de dizer mais às vezes não. Quem mais? Helder Aranha, Márcio, que eles só estão olhando para a tela aqui. Andréia também. Ricardo, ele já passou a mão assim na testa dele tantas vezes. Tá ali, ó, a Helder Aranha é um indígena, descendente indígena amazônida, né? Impulsivo, extremamente ansioso, gostaria de ser mais planetário, menos impulsivo e menos ansioso. Hashtag pronto, falei. Muito bem. Deixa eu ver aqui da Raquel. Sou mulher, 1,70, magra, cabelos caracóis, de mãe de um menino, responsável, dedicada, empenhada. Gostaria de ser mais alta, mais gordinha, gostaria de ser mais assertiva e dizer mais não. Catarina, sou mulher, mãe, mulher, esposa, professora. Tenho uma estatura média, tenho cabelo castanho e comprido, de personalidade, sou bastante teimosa, esquecida e preocupada com tudo. Me identifiquei completamente com a Catarina, de personalidade. Gostaria de ser rica, muito bom, importante, mais magra e alta. Gostaria de ser mais firme nas minhas vontades e opiniões. Olha, Mara, sou mulher, tenho um filho de 8 anos. Joana, ela colocou aqui, sou mulher, tenho 1,68. Joana Pereira, tá? Tô esperando da outra Joana aqui. Tenho 1,68, tenho cabelos pelos ombros, castanhos claros, olhos castanhos, sou mulher, sou professora de matemática, sou dedicada e distraída. Sou de Braga. Gostaria de ser menos distraída e mais magra. Tudo bem. Gente, então, enquanto vocês estão escrevendo aqui, quem não mandou, e até mesmo quem mandou se inscreveu, mande depois a fotinha lá no nosso grupo, que eu gostaria de ler a informação de cada um de vocês. Ninguém vai escapar dessa atividade, tá bom? Então, mesmo quem ficou calado, vai mandar lá no grupo sim. Vou ficar esperando a resposta de todo mundo, tá bom? Então, qual é a ideia? Oi, pode falar, Joana. É só rápido que é para depois não me esquecer. Tá. Bom, eu sou alta, gostava de ser mais baixa um bocadinho. Sou gordinha, gostava de ser mais magrinha. Sou muito ansiosa e gostava de ser muito mais paciente. Sou resiliente, acho eu. Tenho cabelos poucos, longos, mas gostava de ter mais longos. Sou muito sedentária e gostava de ser mais ativa. Ótimo. Sou mãe de 3 filhotes e gostava de ser mais brava com eles e com os outros. E também não sei dizer não.
Muito bem. A maioria aqui falou da questão de dizer não, né? Pelo incrível que pareça. Acho que ninguém sabe falar não aqui. Enfim, gente, depois eu vou ler com mais calma, quem está colocando ainda aqui. Mas qual a ideia dessa questão de criatividade? Primeiro, tentar refletir um pouquinho quem nós somos, né? Porque a gente vive pensando que a gente gostaria de mudar, mas pouco a gente avalia quem realmente a gente é. Então, achei isso bem interessante. Segundo ponto, é ótimo para a gente já iniciar para falar da questão do avatar, de personalidade, tudo isso. Porque o que acontece hoje em dia, querendo ou não, a gente altera muito entre a sua versão eu e a sua versão plus. Muito. Principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais, se você não é uma pessoa organizada, uma pessoa ativa, calma, nas redes sociais você vai mostrar que você é uma pessoa calma, ativa e organizada. Você não vai querer só mostrar a sua versão real. Raramente a gente mostra a nossa versão real nas redes sociais. Quando a gente se conhece pela primeira vez, eu sou muito estressada. Se conheceu pela primeira vez, sorriso daqui até aqui. Toda alegre, sorridente. Vai mostrar o quê? A sua melhor versão. Mas por que a gente faz isso? É automático, gente. Na nossa sociedade, ninguém gosta de mostrar quem realmente é de primeira. Ninguém. A gente gosta de mostrar a nossa melhor identidade. É exatamente para a questão de agrado. Todo mundo quer agradar todo mundo. Nas redes sociais, antigamente, a gente tinha aquela famosa frase que incomodava a nossa felicidade. A nossa felicidade incomodava, principalmente nas redes sociais. Hoje em dia, o que incomoda nas redes sociais? A nossa tristeza. Quando a gente tá mal, quando a gente posta que a gente não tá bem nas redes sociais, incomoda. Se a gente vê uma pessoa passando por necessidade, postando isso nas redes sociais, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é: não tinha necessidade dela postar aquilo. Por que ela tá postando uma foto no hospital? Qual é a necessidade dela mostrar isso para o mundo? Por quê? Hoje em dia, a nossa sociedade ela está muito acostumada em receber somente boas informações. Então, por isso, nós estamos nos acostumando a transmitir boas informações, mostrar a nossa melhor versão sempre, por questão de costume, tá? Isso é ruim? Às vezes é ruim, tá? Cultural hoje em dia, mas às vezes acaba sendo ruim. Por quê? Às vezes a gente utiliza tanto a máscara do eu plus que acaba a gente ficando frustrado com as nossas opiniões. É aquela questão de não saber dizer não, né? A gente quer agradar tanto as pessoas, por isso que eu falei assim, é muito interessante que a maioria disse isso, que não sabe dizer não, porque a gente está em constante busca de agrado. Quando a gente diz não, a gente desagrada alguém, não é verdade? Se eu falar assim, olha, Helder, eu não quero fazer isso. Primeiro, o Helder ele vai ficar chateado. Poxa, pedi com tanto carinho. E ela não quer fazer essa formação aqui para mim, essa atividade. Então, a gente acaba desagradando a pessoa. Na nossa sociedade, como a gente já está mais acostumado a não desagradar, a gente não consegue dizer não. Tá? Então, é muito comum. Isso tudo para a gente já pular para um outro tópico. Tá? Esse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês é um videozinho que eu peguei do Facebook mesmo, tá? Porque eu não encontrei em outras redes sociais, então a qualidade do vídeo ela não vai estar muito boa, então já me desculpem por causa disso, tá? Mas ele fala um pouquinho dessa questão da máscara social que a gente utiliza hoje na sociedade. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no vídeo, que depois a gente vai comentar um pouquinho sobre, tá bom?
E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Todo mundo ficou reflexivo pelo jeito, né? Gente, assim, ou é reflexão ou é sono que bateu em vocês. Ou uma coisa é outra. Gente, qual é a ideia deste vídeo? É mostrar que a nossa sociedade ela está cada vez mais mascarando a nossa realidade. Essa que é a palavra. Desmascara a nossa realidade. Por exemplo, se você está num evento presencial e eu falo para vocês, bora bater uma foto? Antes de eu falar, bora bater uma foto, todo mundo vai estar de braço cruzado, vai estar torto, né? Vai estar bagunçado. A partir do momento que eu puxo a minha câmera para bater uma foto, todo mundo faz o quê? Se arruma. Ajeita o cabelo, coloca um sorriso no rosto. Você não estava assim na realidade. Você fez o quê? Mascarou. Vamos postar uma foto da sua mesa de trabalho. O que a gente faz antes de postar a foto da mesa de trabalho? A gente arruma, né? A gente dá uma ajeitada, organiza um pouquinho a mesa, para ela ficar mais bonita na foto. Ou coloca um filtro, para ela ficar melhor, mais agradável, e assim por diante, tá? Por que eu falo de tudo isso? Porque tudo isso, gente, toda essa nossa característica da nossa realidade em si, a questão de mostrar a nossa versão plus, a questão de mascarar a realidade, tudo isso faz parte também do metaverso. Tudo isso está no metaverso hoje em dia. Por quê? Quem está no metaverso? A nossa sociedade. Se a nossa sociedade ela faz isso na vida real, no metaverso não seria diferente. Tá? Então, é mais a questão de exposição de algumas opiniões em si e como tudo isso influencia. Por quê? A maioria dessas pessoas que estão envolvidas nesse meio também estão envolvidas nas redes sociais. E o que mais tem na rede social? Um jogo de dopamina. Como assim um jogo de dopamina? É um jogo de recompensa. Vocês perceberam que no final do vídeo, a última mocinha que estava lá no vídeo, ela estava triste. E a partir do momento que ela começou a ganhar curtida, ela até se levantou da cama e deu um sorriso. Por quê? Porque ela começou a receber dopamina. Né? Ela começou a ficar feliz com aquela situação, porque tinha gente curtindo uma foto dela. Mesmo que segundos antes ela não estava feliz, ela estava muito arrasada com a situação, mas ela começou a ficar feliz porque teve gente que notou ela nas redes sociais. Essa que é a grande questão. E o que acontece? A dopamina em si, a gente recebe dopamina quando a gente consegue atingir um objetivo depois de muito esforço, correto? Esse é o correto da dopamina. Por exemplo, eu junto dinheiro e consigo comprar o meu carro. Fico feliz. Consegui atingir o meu objetivo. Recebo dopamina. Estudo e passo num concurso ou no meu mestrado, que eu sempre gostaria de passar. O que acontece? Fico feliz. Recebo dopamina. Ah, eu queria muito ser mãe. Vou lá, fico grávida, fico o quê? Feliz, recebo dopamina. Com esforço, mas foi. Então, todas essas nossas conquistas com base de um determinado tempo e com muito esforço, a gente acaba recebendo dopamina também. Só que o que acontece nas redes sociais? A gente recebe dopamina sem esforço nenhum. Nenhum. E quando a gente recebe dopamina ou qualquer outro tipo de estímulo em excesso, isso acaba fazendo com que o nosso cérebro fique viciado naquele tipo de estímulo. E as redes sociais, o que ela faz? Ela acaba se tornando um meio irresistível da gente escapar da nossa própria realidade. Tanto que é muito comum quando você está numa palestra, numa formação, e ela está extremamente chata. O que você faz? Você puxa rapidinho o celular e fica olhando ali as suas redes sociais, meio que para esquecer a palestra chata que você está. Ou você está em uma reunião tediosa, puxa também o celular para olhar as redes sociais.
ou até mesmo quando você está cheio de trabalho, lotado de trabalho para entregar. Aí você faz o quê? Puxa o celular, olha as redes sociais, meio que para dar uma acalmada na situação. Você estava tão estressado com tanto trabalho que você pega as redes sociais para escapar da sua própria realidade. Por quê? Porque você recebe um estímulo que é a própria dopamina. Então você fica mais feliz com aquela sensação, tá? Então, como eu falei anteriormente, a dopamina, ela nada mais é do que um sistema de... Hoje em dia, ela virou um sistema de recompensa, tá? Então, é aquela questão, só mais uma olhadinha, só 5 minutos. É quando você vê, você passou 5 horas nas redes sociais, tá? E por quê? Como eu já tinha falado anteriormente, porque eu gosto de falar sempre da área psicológica antes de falar do metaverso. Opa. Porque eu gosto de falar sempre da área psicológica antes de falar do metaverso. Eu falo que existem pessoas, grupos de pessoas que não estão preparadas para ingressar no metaverso. E eu separo elas em dois públicos, tá? 2 públicos de pessoas que não estão preparadas. Primeiro público, quem não está interessado ou para quem não mexe em tecnologia. Quem não está interessado, quem não mexe em tecnologia, nada do tipo, não está preparado para entrar no metaverso. Porque o metaverso nada mais é do que um meio, uma comunidade tecnológica. Primeiro público. E o segundo público, que é boa parte dos nossos jovens hoje em dia, é quem não tem controle com a tecnologia. Quem não tem um limite com a tecnologia. Quem não sabe dizer, parei, agora eu vou fazer outra coisa. Esse público também não está preparado para esse meio. Porque se mesmo com as redes sociais, que são um ambiente em constante, que você recebe constante dopamina, mas não tanto quanto no metaverso, muitas pessoas já estão dependentes, imagina no metaverso, que vai ser um ambiente onde você pode criar uma vida nova, onde você pode ser uma nova pessoa, onde você pode alcançar novos objetivos que na vida real geralmente você não alcança. Então, quando uma pessoa ela não está preparada para tudo isso, ela não está preparada também para o meio do metaverso. Então, o que a gente precisa? Antes de começar a ingressar os nossos alunos nesse meio, antes de participar deste meio, tentar primeiro entender como ele pode ter um controle neste meio tecnológico. Como é que ele pode ter um controle para ele não cair no excesso, cair no vício deste meio, tá? Tudo isso é questão de conversa e a forma que a gente vai trabalhar com esse público. Então, a forma que eu repasso essa informação para o meu aluno, a forma que eu ensino ele de como é que ele deve se comportar neste meio é super importante, tá? É por isso que muita gente fala assim, nossa, eu nem preciso ensinar o meu aluno, ele já sabe mexer nas tecnologias. Realmente. Mas uma coisa é saber mexer na tecnologia, outra coisa é saber se comportar com a tecnologia. A maioria dos nossos alunos sabe mexer, mas não sabe se comportar, né? Então, essa é a questão, esse é o ponto principal. Por isso que muita gente é contra a tecnologia. Mas é contra a tecnologia, mas ao mesmo tempo não tenta ajudar os seus alunos a terem controle com a tecnologia. A tecnologia não faz mal algum. O que faz mal é a forma que a gente trabalha com ela. É o excesso dela. É a forma mal utilizada da tecnologia. Ela faz mal. A tecnologia em si, não. Tá? Para isso, ficou claro até então? Sim? Ok. Que eu coloquei um pouquinho sobre a dopamina e o que causa o excesso da dopamina, tá, gente? Aqui eu coloquei com base em um artigo que eu posso mandar depois para vocês também. Um artigo não, um livro, que eu vou colocar posteriormente. E são alguns sintomas do excesso de dopamina, tá? Primeiro, sempre busca de atividades que desencadeiem prazer, tendência ao vício. Ou seja, eu constantemente jogar, passar mais de horas e horas jogando. É uma atividade que busca o meu prazer e acaba tendenciando ao vício, tá?
Ser muito extrovertida. Extrovertida é uma coisa. Ser extrovertida em excesso acaba sendo um pouquinho preocupante. Porque significa que a pessoa está em busca constante de aprovação também. Então, isso é um alerta, tá? Ter momentos de agitação intensa. Vale ressaltar, para a gente não confundir, uma pessoa que tem excesso de dopamina com uma pessoa também que tem TDAH, tá? Então, se uma pessoa ela tem TDAH, ela já não se encaixa nesse tipo de perfil, porque tecnicamente, pelas características naturais de uma pessoa que tem TDAH, ela tem a tendência de ser uma pessoa um pouquinho mais agitada. Então, acaba não se encaixando neste meio, tá bom? Sentir-se constantemente desconfiada das pessoas ou paranoica. Costumar ter reações exageradas. Constipação com frequência. Esse ponto 7 aqui é o início. Eu coloquei como ponto 7, mas geralmente é o primeiro sintoma, tá? Comer os sentimentos. Tô triste, vou comer. Tô extremamente feliz, vou comer. Tô chateada, vou comer também. É aquela questão de comer os sentimentos, tá? Comer para se sentir bem acaba chegando ao momento de uma compulsão. E dificuldade para dormir. Uma pessoa que ela tem muita insônia, geralmente ela está com dopamina em excesso no cérebro e o cérebro não consegue descansar. Se ele não consegue descansar, você não consegue relaxar, você não consegue dormir, tá? Por isso que são algumas dicas essenciais. Na hora de que você for dormir, largar o celular 1 hora antes de você dormir. Isso faz o seu cérebro desacelerar, tá? Então, para quem tem problema com insônia, tente largar o celular, qualquer tipo de tela, televisão, computador, tudo que influencia, né, esse meio tecnológico, tente largar 1 hora antes de dormir. Vai ajudar muito vocês, tá? Então, aqui são alguns sintomas para vocês ficarem alertas aí. Vou passar isso aqui. E esse aqui é o livro, tá, gente? Que eu coloco como referência para vocês. A doutora Ana Lembeck, ela é uma profissional incrível e esse livro é excelente para quem quer entender um pouquinho mais sobre compulsão, dopamina, o excesso de prazer, tá? Então, ela fala sobre esse meio tecnológico, como as pessoas geralmente estão em extremo prazer, com muito prazer, e depois extremamente feliz, né? Sempre nessa questão do extremismo. E ela mostra a questão da busca por equilíbrio e esse sistema de recompensa que a gente encontra muito nas redes sociais. Então, ótima indicação aqui para vocês, tá bom? Nação Dopamina, da doutora Ana Lembeck. E agora, né, a parte do metaverso. Eu falei para vocês que eu ia iniciar com psicologia, para a gente entender o metaverso, para a gente entender as pessoas que podem entrar nesse meio, para depois falar sobre metaverso. Metaverso, como anteriormente o Jorge, né? Você tá só o Jorge, foi só o Jorge que colocou lá por enquanto. Como o Jorge colocou, é um mundo virtual, correto? A gente pode classificar o metaverso como um mundo virtual. Mas o conceito principal do metaverso é um universo além. Metaverso. Universo além. Além do seu universo, além do universo físico, tá? Ou seja, é um mundo em paralelo com o seu, mas que tem a sua própria cultura, como eu tinha falado inicialmente, tá? Vale ressaltar que o metaverso ele é baseado nos valores sociais da geração Z. A forma que eles se comportam nas redes sociais, a forma que eles se comunicam, essa questão do imediatismo, tudo isso tem no metaverso, tá? Então, é esse tipo de cultura que baseia o metaverso em si. Vale ressaltar também que o metaverso ele não foi criado inicialmente para o meio educacional, tá? O metaverso ele foi criado inicialmente para o meio empresarial, para as redes sociais e para as empresas. Agora, que depois da criação dele, que ele foi começar a ser incorporado em outros meios, como a educação. Mas a ideia inicial do metaverso não era voltado para a área educacional, tá? Era empresarial
e a questão de redes sociais mesmo, como WhatsApp, Facebook, Instagram, que são todos da empresa Meta, a grande criadora do metaverso, tá? Por isso que essas redes sociais têm um Meta na frente, porque são todas da mesma empresa. Todas. Outra questão também. Dentro do metaverso, vocês podem perceber que normalmente ele é utilizado como um modelo online. Claro que agora existem aplicativos que você consegue participar do metaverso offline, como o Geometa, que eu vou mostrar para vocês. O Geometa, ele faz parte do metaverso, só que ele é um metaverso como se fosse assim um terreninho que o Walter comprou ali para você trabalhar trabalhar no metaverso sem a necessidade da internet, tá? Porque é literalmente como se ele tivesse comprado um espaço no metaverso, onde ele mudou as configurações daquele espaço, para a pessoa não ter a necessidade de ficar dependente da internet. Por isso que é uma forma mais diferenciada. Mas as outras comunidades no metaverso, que é do site que eu posso compartilhar para vocês depois, como eu falei, normalmente todas elas são online, tá? De forma colaborativa. No mesmo meio que eu estou, o Márcio, ele pode participar e pode interagir comigo lá. Ok? Outra coisa, metaverso, ele não foi criado durante a pandemia, onde todas as coisas estavam sendo criadas envolvendo a área de tecnologia. Não foi isso, tá? A primeira ideia de metaverso surgiu em 1992, tá? 1992. Através de um livro chamado Snow Crash. Esse livro em si, ele fala sobre um jovem, em si um entregador de pizza, que quando ele está no mundo virtual, ele é um grande samurai. Ou seja, ele tem uma outra, né? Ele tem uma outra história, um outro estilo de vida. E o que ele mostra? Ele mostra a influência que o metaverso traz para a vida desse jovem. Como o excesso da utilização desse meio acaba prejudicando ele na vida real também. Então, já traz muito aquela questão da psicologia que eu falei anteriormente para vocês. No começo, ajudou muito ele, o metaverso, a questão de comunicação, interação com as pessoas. E depois, como ele começou a utilizar em excesso, acabou prejudicando ele na vida pessoal. Então, uma outra sugestão de livro muito bacana também para vocês, tá? Mas se você não quiser ler mais um livro, tem uma sugestão de filme para você, tá? Sugestão de filme que fala um pouquinho dessa ideia de metaverso, de uma forma assim bem discreta, que é o Jogador Número 1. Quem não assistiu, sugiro vocês assistirem. Jogador Número 1. Ele se baseia no livro Snow Crash. Só que já não é mais um samurai, é um corredor, na verdade, dentro desse jogo. E é muito bacana porque ele mostra essa interação da vida real e do meio tecnológico e da influência que tudo isso traz para a vida real da pessoa, tá? Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre o metaverso, ou o livro Snow Crash, ou o filme Jogador Número 1. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Não? Olha que eu vou continuar. Então, continuando aqui. Quando a gente fala de metaverso, eu acho interessante a gente citar os tipos de metaverso, porque fica muito amplo, né? Muito amplo tecnologia, muito amplo meio virtual, fica muito generalizado. Então, eu gosto sempre de focar em 4 pontos principais. Vale ressaltar o seguinte: metaverso não é só realidade virtual. Metaverso não é só realidade aumentada, tá? Metaverso é um conjunto de tecnologias e meios, como holograma, realidade aumentada, realidade virtual, avatar, tudo isso faz parte do metaverso. Tudo. Então, se você chegar e alguma pessoa falar para você que metaverso é realidade virtual, que você precisa utilizar um óculos, a pessoa está mentindo para você ou ela não sabe tudo sobre metaverso, tá? Porque metaverso é um conjunto de ferramentas. Primeiro tipo, que eu gosto muito de falar, é da realidade virtual.
né? É um tipo de metaverso, realmente, que é quando você precisa de um equipamento, um óculos ou um dispositivo tecnológico que lhe permite fazer parte daquele meio, interagir com aquele meio. Aqui no Pará, a gente utiliza muito o Mirit Board, que é o óculos de realidade virtual feito de Miriti, que também já chegou aí para vocês, né? Que é aquele óculos de Miriti, como se fosse tipo de madeira. É um tipo de óculos, tá? Ele é sustentável, ecológico, fácil de se utilizar e qualquer pessoa pode montar. Mas também tem outros óculos que a gente pode comprar ali pela internet, é que, é claro, o preço acaba ficando um pouquinho maior, mas a gente consegue utilizar da mesma forma. Ou seja, realidade virtual, você precisa de um óculos para interagir com o meio. Não tem como eu fazer parte da realidade virtual, utilizar a realidade virtual somente com o meu celular, sem nenhum equipamento a mais, tá? Então, realidade virtual, preciso de telas digitais, como o meu celular em si, ou simuladores e um óculos. Espelho do mundo. O espelho do mundo nada mais é do que uma criação feita digitalmente para criar uma nova realidade ou criar uma realidade que já existe, só que de forma modificada. Como assim? O próprio Google Maps. O Google Maps, você consegue adicionar anos no Google Maps, não sei quem já explorou isso, mas você consegue colocar um endereço e colocar um ano daquele endereço e ele vai criar uma realidade de como era aquela cidade, aquela rua no ano que você escolheu. Então, ele vai espelhar um novo mundo, ele vai criar uma nova realidade. Muito bacana também, tá? Qual é a outra forma? Muito utilizada pelos arquitetos. Os arquitetos, eles criam virtualmente um ambiente que futuramente pode ser real, que é a projeção da sua casa, a planta da sua casa em 3D. Então, eles criam um novo mundo digitalmente. Isso é espelho do mundo, tá? Então, é uma forma de metaverso também. Terceiro tipo, registro de vida. Registro de vida, primeiro, ele necessita de um equipamento tecnológico para você registrar aquele momento. Anos atrás, era utilizado o quê? A câmera digital. Você batia uma fotinha, imprimia aquela foto, guardava no álbum. Era um tipo de registro de vida. Hoje em dia, o que a gente utiliza? O nosso celular. O nosso celular se tornou um novo meio tecnológico para registrar os momentos da nossa vida. E o que a gente faz para guardar? Ou imprime, raramente a gente imprime, ou a gente guarda nas redes sociais, que virou um novo álbum fotográfico, né? Um novo registro da nossa vida. Se eu quero ver o que aconteceu há anos atrás, eu quero ver como eu estava há 3 anos atrás, algumas pessoas olham as redes sociais para fazer essa identificação, tá? Então, é um tipo de metaverso também. E o quarto, mas não menos importante tipo de metaverso, é a realidade aumentada. E eu vou dar um exemplo para vocês da realidade aumentada com um aplicativo do Geometa, tá bom? E com um livro, manual do Geometa, que é esse livrinho pequenininho aqui, tá? Dentro do Geometa, vocês vão encontrar figuras, imagens, que eu posso enviar para vocês em PDF também, para vocês experimentarem, como essa do robô, que vocês vão ver um óculosinho bem no canto. Toda vez que vocês pegarem este livro, ou um PDF desse livro, e encontrar esse óculosinho no canto de azul, significa que você consegue trabalhar a realidade aumentada nele, tá? Como? Para isso, eu vou compartilhar a tela do meu celular para vocês, aqui, para a gente já interromper a tela do meu computador para vocês não terem dificuldade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Vou abrir o meu Geometa, o aplicativo do Geometa, tá? Agora aqui é o aplicativo, isso demora um pouquinho. Assim que ele carregar, você vai ter duas informações. Óculos VR
e toque na tela. Como posteriormente eu quero utilizar o meu óculos de realidade virtual, eu vou clicar em óculos VR, tá? Senão ele só vai ficar um aplicativo touch. Então, eu vou clicar em óculos VR. Pronto. Vai ter metaverso, que é para você utilizar o óculos de realidade virtual. E vai ter embaixo uma outra informação, que é o AR. Esse AR é de realidade aumentada. Tá bom? Quando você clica nesse AR, ele abre a câmera do aplicativo. Câmera do seu celular. Então, vou clicar aqui em AR e vou apontar a câmera para o meu livro. E o meu robô vai criar vida. Tá vendo? Era um desenho normal. E a partir do momento que eu aponto a câmera do meu celular, ele cria vida. Isso é realidade aumentada. Isso é realidade aumentada, tá bom? Ou seja, a realidade aumentada é quando você interage o meio digital e o meio virtual ao mesmo tempo. Por isso que é aumentada, tá? Que ele aumenta a sua realidade. Por isso esse nome. Se você quiser ter uma outra experiência, você pode utilizar o próprio Google, tá? O próprio Google, você consegue ter experiência também de realidade aumentada. Que aí, no caso, você vai entrar no Google e vai pesquisar no Google o nome de algum animal. Por exemplo, dinossauro. Dinossauro. Quando você pesquisa esse termo, vai aparecer Veja em 3D, aqui embaixo, que é um dinossaurozinho se mexendo. Não sei se vocês estão vendo. 3D aparece um dinossauro se mexendo. Quando você clica em cima desse dinossauro, você tem a possibilidade de colocar ele, né, no seu meio, na sua própria realidade, clicando aqui, ó, Veja no seu espaço. Quando você clica em Veja no seu espaço, eu vou apontar para a tela do computador para ver se aparece aqui. Apontar para o chão do... aqui agora. Não sei se vocês estão vendo, mas ali na porta está o meu dinossauro. Tá vendo? Só que aqui ele está no tamanho pequeno. Eu posso deixar ele no tamanho real, que nem está aparecendo na minha tela. Esse seria o tamanho real do meu dinossauro. E eu consigo interagir com ele, clicando nessa bolinha do meio ou colocando a minha mão perto, porque ele trabalha a sua câmera também. Tá? E aqui, gente, vocês não dá para ver direito, não dá para escutar direito, porque eu deixei o microfone do meu celular desligado. Mas, além da parte visual, ele trabalha também com a questão sonora. Então, começa a sair o som do dinossauro ao mesmo tempo. Tem dinossauro, tem lobo, tem cachorro. Se você quiser trabalhar com sistema solar, tem lua, tem sol, e assim por diante, tá? Isso é bacana quando você interage com o que está acontecendo na sua realidade. Por exemplo, há um tempo atrás, eu fiz essa mesma experiência em si, na semana onde estava acontecendo a superlua, onde todo mundo estava comentando sobre a superlua. Como ninguém estava conseguindo tirar foto da lua, que ficava que nem luz de poste, né? Ficava só com aquele brilhinho apagado, ficava difícil de entender. O que eu fiz? O dia do registro da lua. Eu abri o meu Google, coloquei lua e fiz com que cada pessoa tirasse a foto com a lua em realidade aumentada. Então, já interagiu com o que estava acontecendo na realidade, naquele meio, tá? Então, uma forma também de metaverso. Ficou claro, gente, para vocês esses conceitos? Alguma dúvida? Não? Vocês estão mais quietos do que no começo. Isso me assusta. Tá? Então, vamos continuar, então. Se está tudo bem para vocês. Então, aqui eu coloquei, né, o exemplo
que é do livrozinho, foi esse robô que se animou. Então, qual é a ideia? Ele primeiro vai contar a quantidade de elementos que tem na figura, pode pintar. Vale ressaltar o seguinte, quando você pinta esse robô ou qualquer outro desenho do livro, ele também aparece colorido quando você coloca a câmera do seu celular. O meu ficou tudo cinza porque ele não estava pintado. Mas quando você pinta, ele fica colorido também, tá? Então, aqui a gente trabalha com a questão de geometria e também realidade aumentada e virtual no mesmo aplicativo. E já quase finalizando aqui a nossa aula, tá, gente? Já está quase chegando no fim, prometo para vocês, falar um pouquinho sobre avatar. No começo, vocês identificaram o avatar como uma daquelas palavras que a gente tinha como identificar no começo, né? Que era Jill, avatar, boss. E o que é avatar? O que significa avatar? Da onde surgiu a palavra avatar? Avatar, gente, nada mais é do que o nosso alter ego. Como assim? A nossa persona, o nosso personagem no mundo digital, tá? E de onde surgiu esse termo? Esse termo, ele surgiu ele é de uma origem religiosa, tá? Do sânscrito, que significa desceu dos céus para a terra. Como assim? Avatar era um deus hindu que toda vez que ele queria visitar a Terra, ele possuía um corpo de um novo ser, ou de um cachorro, ou de um gato, ou de uma pessoa. Ou seja, todo momento que ele descia dos céus para a Terra, ele tinha uma nova personalidade, um novo rosto em si. Então, cada vez que ele descia, ele tinha uma personalidade e uma aparência diferente. Então, por isso foi utilizado esse termo avatar, por ser um ser em constante transformação. Eu posso mudar o meu avatar quantas vezes eu quiser. É a mesma ideia desse deus hindu, que a todo momento ele tinha uma personalidade e um rosto diferente, tá? Então, aqui só a questão de, né, para vocês entenderem de onde surgiu esse termo avatar. Então, avatar é alter ego humano, que pode ser o seu eu, ou pode ser o seu eu plus também, tá? Então, pode ser as duas personalidades. E o avatar, ele se modifica de acordo com o meio que você está participando. Por exemplo, se eu estou jogando, e esse jogo ele é um jogo de luta, por exemplo, o meu avatar ele não pode ser um avatar baixinho, muito magro, porque ele não vai se adequar aonde? No ambiente que eu estou, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso utilizar o meu avatar, a minha personalidade, o meu rosto, para me comunicar, para mandar mensagem no WhatsApp com a minha figurinha, que é o meu avatar, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp, ao mesmo tempo que eu tenho um avatar num jogo completamente diferente, tá? Então, por isso que a gente fala que uma única pessoa, ela não precisa ter somente um avatar. Ela pode ter quantos avatares ela quiser, tá? Então, eu posso ter o meu avatar no WhatsApp, o meu avatar no Instagram e o meu avatar no jogo, sem problema nenhum. Se você quiser criar seu avatar, tem uma dica para vocês que é um aplicativo chamado Bitmoji. Bitmoji. Ele é um aplicativo de criação de avatar muito bom, tá? Por quê? Quem tem WhatsApp, Instagram, Facebook, consegue criar seu avatar pelo aplicativo, pelas redes sociais. Mas eu considero o avatar dessas redes sociais muito limitado, tá? Por quê? Você só tem 2 tipos de cabelo, 2 tonalidades de pele, uma roupinha que você pode modificar e pronto, acabou. Não te dá muita possibilidade de criação. O Bitmoji não. O Bitmoji ele é muito mais amplo quando a ideia é personalizar o seu avatar. Então, nele você consegue, primeiro, tirar a foto do seu rosto, caso você não tenha uma ideia de como começar a criar o seu avatar, você tira primeiro uma foto do seu rosto e ele vai criar uma prévia de um avatar. E depois você vai editando de acordo com o que você quer. Trocando a roupa,
colocando uma cor de olho diferente, né? Quem quiser ser mais alto, pode colocar o avatar mais alto. Quem quiser ser mais magro, pode colocar o avatar mais magro também. Assim por diante, tá? Então, a gente deixa mais... Tem mais de 1000 tipos de cabelo, várias tonalidades. Te deixa muito mais livre quando a questão é criação. E eu já coloco uma tarefinha para casa para vocês, tá? Que nem da última vez eu passei a tarefinha para casa. Então, tarefinha para casa para vocês aqui. Vocês vão ter 2 tarefas para me enviar durante essa semana. Primeiro, quem é você e a versão Plus, que a maioria, teve gente que não mandou. Então, quem não mandou, coloca lá no WhatsApp. Sua versão eu e a sua versão Plus. Lá no WhatsApp, tá? E a segunda tarefinha é você criar o seu avatar com Bitmoji e mandar lá para a gente também. Hoje eu já vou mandar o meu para vocês terem uma ideia de como é que é. Mas a ideia é mandar a foto do seu Bitmoji, do seu avatar nesse aplicativo lá no nosso grupo, tá? Se você quiser, você pode criar o seu avatar na versão eu, quem você é realmente, ou na sua versão Plus, tá? Então, Thalia, eu gostaria que o meu avatar tivesse cabelo mais comprido. Eu não tenho, mas eu gostaria que o meu cabelo tivesse mais comprido no avatar. Coloca. Se você modificar a sua personalidade, coloca lá embaixo. Versão Plus, para a gente entender que não é você real, que é a sua versão modificada, tá bom? Se for sua versão real, você só coloca a sua fotinha lá do Bitmoji. Combinado? Sim? Então tá, olha, eu vou contar com vocês. Dessa vez eu vou cobrar mais, viu? Vou colocar lá. Então, passando aqui. E... Gente, e para ir finalizando realmente, esse aqui é quase uma pergunta retórica, né? Que eu acho que a maioria já entende que sim, mas mesmo assim deixa eu colocar. Você, como educador, como professor, você acha que para a gente compreender a realidade... Peraí. Você acha que a gente precisa compreender a realidade do aluno para melhorar a educação? Sim ou não? Já, Daniel, não precisa muito, não. Acho que o conteúdo é o suficiente. Ou você acha que é realmente necessário a gente entender a realidade do aluno, o meio que ele está, a forma que ele se comporta, para a gente realmente fornecer uma educação de qualidade? Sim ou não? A maioria balançando a cabeça assim, que sim, né? Ok. Na experiência da Universidade Federal do Pará há 29 anos, é impossível não trazer a realidade da garotada. Não é, Márcio Pereira? Esteve lá com a gente, né? Impossível. Ainda mais uma universidade de fronteira, amazônica, uma das cidades mais pobres do Brasil, que é Belém, mas onde há muito mais cartões de Bolsa Família ativos do que carteiras profissionais assinadas. Então, isso tudo mais potencializa a importância e a necessidade de trazer a realidade da garotada para, inclusive, vivenciar. Às vezes me vejo vivenciando a realidade, vivendo com eles, indo, inclusive, com eles vivenciar. É desafiador. Tudo bem. Então, aqui, eu acho que a maioria concorda, ou quase todos concordam, que é mais do que necessário, como o Helder falou, né? É indispensável. A gente precisa realmente entender a realidade daquele aluno. E por que eu gosto sempre de reforçar esse ponto? Se é realmente muito necessário a gente compreender a necessidade do aluno, a realidade daquele aluno, porque muitas das vezes a gente se proíbe, né? Ou coloca uma barreira na nossa cabeça para não aprender tecnologia, se é o meio daquele aluno, se é o meio que aquele aluno está. Né? Se o meio daquele aluno é utilizar tecnologia, é viver nesse mundo tecnológico, porque muitas das vezes a gente se impede de aprender tudo isso se é o meio que o aluno está vivenciando. Ou seja, como a gente consegue fornecer uma educação de qualidade para o meu aluno se a gente não consegue entender a linguagem e a forma que ele está se comportando naquele meio tecnológico? Tá? Então, uma questão de reflexão para vocês aí. Então, gostaria que vocês refletissem depois,
colocasse a cabecinha no travesseiro e pensasse, por que eu me barro tanto, por que eu me proíbo tanto, às vezes, de aprender uma coisa nova, de aprender a utilizar tecnologia na minha sala de aula, se é realmente isso que os meus alunos utilizam, tá bom? Então, finalizando já, prometo que eu estou finalizando, agora foi. Isso aqui é um pouquinho do livro para vocês, tá? O que o livro tem? Esse manual em si. A leitura é uma leitura muito simples, tá, gente, desse manual. Vocês podem perceber, vocês vão perceber que a leitura dele é fácil, não é uma leitura difícil. Por quê? A ideia principal deste livro é fazer com que qualquer pessoa que pegue o livro entenda o conteúdo. Então, para o meu aluno ter autonomia de pegar esse livro e entender o que é vértice, o que é aresta, o que é face, o que é um sólido geométrico, sem a necessidade constante de ter um professor do lado. Então, por isso que a leitura dele é clara, fácil de se entender, tá bom? Até mesmo para você, professor, né? Para você, professor, para você, pai. Seu filho ali, eu vi uma professora colocou que tem um filho de 8 anos. Esqueci quem é. Filho de 8 anos. Filho chega com atividade de casa. A Mara, né, colocou. Chega com atividade de casa, fala assim, mamãe, tem uma atividade de geometria, sobre geometria espacial, sólidos geométricos, aresta, vértice. Se você não entende conteúdo, como é que você pode ensinar aquele seu filho? Pronto. Então, serve até mesmo para vocês, mães, pais, que precisam ensinar os seus filhos. Então, é ótimo que a gente consegue entender de forma rápida aqueles conceitos, sem precisar passar horas e horas na internet pesquisando, tá bom? Então, aqui já a dica também até para vocês. E aqui um pouquinho do aplicativo. O aplicativo, ele tem realidade virtual, como eu falei para vocês, tem realidade aumentada. Realidade virtual é onde está esse nomezinho escrito metaverso, tá? E realidade aumentada é onde está o AR. Você consegue personalizar no início do jogo o seu avatar. Você consegue criar o seu avatar ali, muito bacana também. Você, dentro desse jogo, ele tem um acesso como se fosse de uma sala de aula. Eu digo que é uma sala de aula de educação infantil, que tem muito brinquedo, é tudo muito colorido, mas é uma sala de aula. É um ambiente controlado. Como eu falei no início, o Walter, ele como se tivesse comprado um espaço dentro do metaverso e colocado uma cerca ao redor. Por quê? Exatamente para a gente não ficar tão angustiado com as nossas crianças mexendo no metaverso, um ambiente colaborativo e ter o risco de conversar com pessoas desconhecidas naquele meio. Então, dentro do metaverso, o ambiente é totalmente controlado, ou seja, cada criança vai ter como se fosse uma sala de aula para si, para ela não ter a necessidade de conversar com pessoas desconhecidas naquele meio, para não colocar ela também em perigo. Então, tudo isso tá para ficar disponível para todos os anos escolares, para todas as idades, sem a necessidade de ter alguém também supervisionando aquela atividade. Tem propostas de atividades educacionais, busca de o que é figura plana, o que é espacial, planificação, e também exploração com o mundo. Toda vez que alguém acerta uma pergunta dentro do jogo, ele consegue visitar algum lugar do mundo referente àquela figura. Então, se eu acerto uma pergunta referente a triângulo, eu consigo visitar as pirâmides do Egito, a Torre Eiffel, tudo que tem a ideia de uma figura piramidal, assim como nas outras figuras, para fazer uma associação do que é real e daquele sólido geométrico, tá bom? Aqui eu já tinha falado para vocês, e agora, realmente, não estou mentindo, mas esse é o nosso penúltimo slide,
sugestão de leitura para vocês, tá bom? Então, como sugestão, eu vou deixar 2 livros para vocês, mais aquele da doutora Ana, que eu já tinha citado anteriormente. Um livro é O que é o Virtual, do Pierre Levy, e o segundo é sobre sociedade em rede. Ele fala como as pessoas estão convivendo nesse meio e como a gente pode trabalhar com esse meio e nessa sociedade em si. Muito bom também, tá? O que é virtual e sociedade em rede. E agora, o último slide, tá? Então, eu falei para você que penúltimo, agora o último. Gente, essa aqui é a nossa frequência, tá? Então, preencham o QR Code aqui. Eu posso até colocar o linkzinho para vocês. Vou colocar o linkzinho aqui no chat, tá? Para quem quiser preencher pelo link. Qual é a ideia dessa frequência, dessa avaliação? Tem algumas perguntas sobre o conteúdo. Então, é bom para quem prestou atenção, tá? Para responder, são 3 perguntas, se eu não estou enganada, sobre o conteúdo da aula de hoje, sobre o que eu citei na aula de hoje. E tem também a avaliação sobre a nossa aula, o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Então, você pode colocar aí à vontade, tá? Acho que é o link aqui, ver se... Acho que está funcionando. Pronto. Linkzinho também no chat, tá? Pode falar, Helder. Queria mostrar aqui, eu vou passar depois para você, né? Esta obra aqui, que eu participei de um evento em São Paulo, né? De Serafim e Juliana, muito interessante também, sobre o metaverso, né? O Suas futuro. características. Uhum. Eu trouxe, eu conheci essa obra em São Paulo, lá com a galera lá da nosso núcleo de inovação, envolvendo o Google, lá, envolvendo a Universidade Mackenzie. Então, o metaverso, depois eu vou... O e-book, recentemente, eu vi a R$ 15. Olha, Então, muito está bom. aqui, o livro Metaverso, ele é muito simples, muito direto, uma contribuição com vocês todos. Depois eu vou encaminhar uma imagem para quem tiver interesse. Tá bom, muito obrigada, Helder. Eu que Obrigado, agradeço. professora. Pode colocar também lá no nosso grupo lá do WhatsApp. Sim, sim, vou E colocar. R$15, bom de preço, vai dar uns 3 Ótimo euros. de preço. É o futuro da internet, metaverso, né? O futuro da internet, metaverso. Tá, vou colocar o linkzinho lá para compra. Então, gente, é basicamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre metaverso, tá? Lembrando que estou disponível no grupo do WhatsApp para vocês. Então, ficou com dúvida? Mande mensagem no grupo. Bateu uma curiosidade? Mensagem no grupo. Me cobrando os links? Mensagem no grupo também, tá? Então, estarei disponível lá para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E alguém tem alguma pergunta sobre o conteúdo? Ou ficou tudo certo? Sim? Sim, sim, sim. Foi? Então, eu estou me guiando para quem está com a câmera ligada. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. E até a próxima. Mais uma vez, Obrigado, obrigado. Thalia. Parabéns, muito obrigado. Fique bem. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Sou Grande Helder. abraço. Muito obrigado Um por tudo. abraço. Bom revê-lo. Obrigada, boa tarde. Igualmente, igualmente. Um abraço a todos. Até a Obrigada, próxima. boa tarde. De nada.